Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor nessa noite. No ano em que morreu, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou seja, os batentes da porta, as bases do limiar, os batentes da porta, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, por favor, irmãos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós falamos com o Senhor nesta noite, para dizer que o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Para te pedir, Senhor, ministra nos nossos corações, mais uma vez, através do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Nós viemos ouvir a tua voz nesta noite. Então fale aos nossos corações a tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, porque na tua palavra está a tua vontade. Revela os nossos corações, Senhor. Ministra sobre nós, é o que eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre essa necessidade de vivermos o sobrenatural de Deus. Nós precisamos entrar em contato com esse Deus que faz mais do que pedimos e pensamos. Não apenas dizer, não apenas falar porque ouvimos falar, mas dizer: na minha vida, Deus faz mais do que um dia eu pedi, do que um dia eu pensei. Nós precisamos entrar em contato com essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida. O texto que nós lemos nessa noite, irmãos, fala da vida de um homem, de um príncipe. Isaías é considerado o profeta dos príncipes e também o príncipe dos profetas. Deus levantou esse homem no palácio. Ele é o profeta da corte. Ele profetizava na corte para os nobres. Tanto que o linguajar de Isaías é mais erudito. O texto da palavra de Isaías é um texto mais complexo. É de uma língua, de um hebraico mais clássico. É diferente do texto de Ezequiel, de Amós, que era boiadeiro e plantador de sicômoros. Isaías era um profeta erudito, era um profeta bem formado. A Bíblia diz que ele era filho de Amós. E o certo é que ele vivia na corte. Ele viveu na corte do rei Uzias, porque ele começa o seu ministério profético no finalzinho da vida desse rei chamado Uzias. Depois ele trabalha com mais 4 reis. Isaías passa exatamente por mais 4 reis. Nós vamos encontrar isso no texto sagrado. Ele profetiza entre o século 7º e o século 8º antes de Cristo. É chamado o profeta messiânico. Mas o que aconteceu de fato na vida deste homem, que faz com que o ministério profético dele, que começa no capítulo 1, mas ressoa, impacta a partir do capítulo 6. Ele já era profeta por ocasião desse chamado de Deus que nós estamos vendo. Mas na verdade esse momento é um momento decisivo na vida de Isaías, Isaac, porque ele tem uma visão de Deus que ele ainda não tinha visto.
Ele entra em contato com esse sobrenatural de Deus que ele ainda não tinha experimentado. É verdade que ele já era um profeta que frequentava a corte, é verdade. É verdade que ele já profetizava, mas algo acontece nesse momento, na vida de Isaías, esse profeta, que muda a realidade de vida dele e faz com que ele se torne um dos maiores profetas do Velho Testamento. Seguramente aquele que mais profetizou sobre o Messias. A revelação de Deus para ele, do Messias, foi a mais completa. É ele quem diz de Jesus, no capítulo 9, no capítulo 53 e em tantos outros versículos. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem que mudou a realidade de vida dele. Ele já tinha sido chamado, ele já tinha sido escolhido, mas quando chega no capítulo 6, Barone, Deus faz alguma coisa na vida dele. E eu fiquei pensando sobre isso hoje à tarde. Todos nós que estamos aqui fomos chamados pelo Senhor. Todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Ele. E esse termo ser escolhido por Ele não é apenas uma autoestima ou uma palavra que a gente libera para poder ajudar a gente a entender que nós pertencemos a alguém. Não, é a Bíblia quem diz. Ele diz, eu escolhi a vós. Então nós somos chamados, nós somos escolhidos por Ele, assim como Isaías foi. Mas por que acontece que muitas vezes frequentamos o mesmo lugar, estamos nas mesmas reuniões, ouvimos a mesma palavra ministrada do altar, somos impactados pelo mesmo mover do Espírito, mas algumas pessoas recebem mais e outras recebem menos. Algumas mergulham mais e outras mergulham menos. Algumas sentem mais e outras sentem menos. Algumas têm uma vida com Deus mais viva, mais eficaz, mais poderosa, mais vibrante, e outros menos. Por que será? Eu creio, irmãos, que isso tem a ver muito com esse encontro, com esse momento em que cada um de nós temos e tivemos com o Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e estou vendo esse homem, profeta Isaías, tendo uma visão do céu. É linda a visão dele. Nós cantamos aqui nessa noite, eu quero ver o Senhor, eu só quero ver o Senhor. Porque o que é que os anjos têm que os fazem cantar santo? O autor dessa canção que nós cantamos, certamente, ele pensou nesse texto de Isaías, no capítulo 6, quando os anjos voavam no trono de Deus. Isaías está tendo aquela visão e os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles não cessavam de cantar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem uma visão do trono de Deus e ele vê Deus assentado no trono dele como rei. Antes ele olhava e ele via o rei Uzias. Aí o texto vai dizer para nós, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o trono de Deus. Antes ele olhava e via o rei Uzias, agora ele olha e ele vê o rei, Deus Todo-Poderoso, reinando e governando. Então eu quero pensar nessa noite com os irmãos desse tempo. Algumas coisas precisam acontecer na nossa vida, para que eu e você possa entrar em contato com esse sobrenatural de Deus. E entrar em contato com o sobrenatural de Deus, não é a gente sair arrepiando por aí, pulando, dando aviãozinho, dando rasante, correndo para lá, correndo para cá. Não, irmãos. Entrar em contato com o sobrenatural de Deus é sentir dentro do nosso coração essa presença do Senhor. É sentir dentro do nosso coração essa confiança quando ninguém confia. É sentir dentro do nosso coração essa segurança quando tudo está à deriva. Mas a gente sente dentro de nós. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que jeito, mas eu sei que Deus vai fazer. Isso é entrar em contato com o sobrenatural de Deus. Essa fé que pulsa, essa fé que contagia, essa fé que toca não apenas a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu disse aqui, uma segunda dessas aí, eu acho que 2 para trás ou 1 para trás, na reunião de homens, sobre a necessidade que nós temos de ter referência. E eu falei que nós devemos ter referências que nos inspirem, referências que nos ajudem a avançar, a olhar para frente, a caminhar, porque nós também somos referência. Isaías tinha uma referência, e a referência dele, quando eu olho para a Bíblia, era o rei Uzias. Uzias era um rei amado. Não
Não apenas Isaías amava o rei Uzias, mas todo Judá, reino dividido. Judá, reino do sul, governado por Uzias. Ele governa 52 anos. Ele era um rei amado por Isaías, amado pelo povo de Judá, amado por essa nação. Diz a Bíblia que Deus abençoou tanto o rei Uzias. O Senhor estendeu as mãos tão maravilhosamente sobre Uzias e o ajudou tanto que ele se tornou forte. O reino de Judá, Vitor, no reinado de Uzias, se expandiu, fez grandes negócios, cresceu comercialmente, exportou mais, envolveu-se em transações comerciais, era reconhecido, era respeitado. O reino de Judá, sobre o cetro de Uzias, foi um reino reconhecido em toda a vizinhança. O reino de Judá prosperou de uma forma como nunca tinha prosperado sobre a liderança desse rei chamado Uzias. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 15, salvo engano, vai dizer para nós que Deus abençoou tanto Uzias, o abençoou maravilhosamente, que ele se tornou um rei muito forte e poderoso. Esse era o referencial de Isaías. Isaías olhava e via Uzias sentado no trono, e ele tinha trânsito na corte. Ele era o profeta da corte, então ele se relacionava com o rei, ele falava com o rei sem reserva, ele era bem tratado, ele era uma pessoa respeitada na corte. Isaías entrava e saía da presença do rei a hora que ele queria e a hora que ele desejava. Então a referência dele era o rei Uzias. Só que a Bíblia vai dizer para nós que aquele homem que era uma referência, que foi durante muito tempo uma referência boa para Isaías, mas não teve um fim bom. Porque o próprio capítulo 26 do 2 Crônicas vai dizer para nós que porque Urias cresceu tanto, se tornou tão forte, ele se ensoberbeceu. Ele se embriagou com a própria vinha. Ou seja, ele se embriagou com a sua própria posição, com o seu próprio poder, com a sua própria fama. Ele se ensoberbeceu ao ponto, ele se tornou arrogante a ponto de ir para o templo, no altar, e querer ele queimar incenso e oferecer o sacrifício a Deus, que era proibidíssimo, mesmo ele sendo rei. Por quê? Porque essa função era do sacerdote. E quando ele está no templo preparando o incenso para queimar, diz a Bíblia lá em 2 Crônicas 26, que o sacerdote Azarias chega com mais 80 sacerdotes e disse: rei, ficou louco? E ele disse: não, eu vou queimar o incenso, eu sou rei de tudo isso aqui, eu mando tudo isso aqui. Azarias disse: não, rei, não faça isso, não cabe ao senhor. Mas ele se tornou arrogante, porque Deus o prosperou. Note, ele se tornou arrogante porque Deus o abençoou. Deus o abençoou. Mas ele se tornou arrogante. Ele achou que ele era quem ele não era. Ele achou que ele podia o que ele não podia. Ele achou que ele tinha o que ele não tinha. Cuidado, para mim e para você, para a gente não achar que a gente é quem a gente não é. Irmãos, para a gente não achar que a gente pode o que a gente não pode. Quando Deus fez todas as coisas, o mundo, a natureza, o ser humano, a mim e a você, em toda a natureza Deus coloca um limite. Quando Deus fez o mar, Jó vai dizer para nós que ao mar o Senhor colocou tranca e ferrolho para que ele não ultrapasse da praia o seu limite. Então o mar vem na praia e volta. Ele vem na praia e volta. Deus diz: até aqui você vem. Esse é o limite. Nós temos um limite. Nem tudo eu posso, nem tudo eu devo. E assim você também. Quando o mar avança o limite da praia, a gente chama isso de tsunami. Quando Deus permite que ele rompa aquele limite que Deus mesmo colocou, é prejuízo. Tsunami é prejuízo, é morte, é destruição. Assim sou eu e você. Quando a gente rompe os limites que Deus colocou para nós, é prejuízo. Quando o casal rompe os limites dentro do casamento, é prejuízo.
Quando o filho rompe os limites dentro de casa, prejuízo. Quando você é empresário, rompe os limites como empresário, prejuízo. Então esse rei Uzias, ele rompeu o limite de Deus. Deus o abençoou e o prosperou. Só que ele achou que ele era. E ele decidiu queimar os incensos. Dizer, eu mesmo vou oferecer o meu sacrifício a Deus. Eu mesmo vou entregar o meu sacrifício a Deus. Uzias representa o relacionamento com Deus por interesse. Esse rei representa um relacionamento com Deus por interesse, por negócio, por barganha. Quando ele decide ir em frente, a Bíblia diz que sai na testa dele uma lepra. Dentro do templo, na presença dos sacerdotes. Quando ele decide ir em frente, ele diz, eu vou oferecer, e pronto, e acabou. Na testa dele sai um tumor. Quando os sacerdotes olham e diz, meu Senhor, saiu uma lepra na sua testa. Ele mesmo decide sair do templo correndo. 2 Crônicas 26, pode ler depois em casa, mas é tarde demais. A Bíblia diz que a lepra tomou conta do corpo dele todo. E ele morreu, leproso, não muito distante desses dias. Sabe por quê? Porque Deus o abençoou. Deus o tornou forte, mas ele achou que fosse ele. Sou eu. Eu faço, eu aconteço. Está nas minhas mãos, na força do meu braço. Deus disse, não, sou eu. Deus continua dizendo para mim e para você, não, sou eu. Por isso que eu digo desse altar, sempre, esconda atrás da cruz. Ei, irmãos, ei, esconda atrás da cruz. Deixa Jesus aparecer. Esconda atrás dele. Diga, Senhor, é o Senhor, não sou eu. É o Senhor, não sou eu. Deus está te abençoando. Deus está prosperando a sua vida. Deus está prosperando o trabalho das suas mãos. Você tem sido abençoado. O vento do Senhor tem soprado em seu favor. Mesmo num momento como esse de economia difícil, onde o país tem atravessado um momento de crise, Deus está te abençoando. Lembra-te do Senhor e diga, é Ele, é o Senhor, não sou eu. Não são as minhas mãos, não são os meus braços, é o Senhor. E aí quando o rei Uzias morre, dessa morte, da forma como eu narrei para os irmãos, diz a Bíblia, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor. Nós temos alguns Uzias, eu e você tem na nossa vida. Isaías viu o Senhor quando o rei Uzias dele morreu. Mas o rei Uzias aqui pode representar muito mais do que nós imaginamos. Ele era um rei literal. Ele era o exemplo, ele era a referência de Isaías. Isaías cresceu com ele reinando, imagina, 52 anos do governo desse rei. Isaías é profeta no finalzinho, é levantado como profeta no finalzinho do reino do rei Uzias. Então ele foi jovem com o rei Uzias, ele viu o trabalho do rei Uzias, ele viu as conquistas e o quanto Judá prosperou sob a direção de Uzias. Então era o grande rei para ele. Ele não conseguia enxergar outra coisa a não ser o rei Uzias. Mas quando o rei Uzias morreu, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu tenho alguns reis Uzias, e certamente você tem. E a gente precisa tomar cuidado para que esses não tapem, não fechem a nossa visão e nos impeça de ver o trono do Senhor. Para alguns, o rei Uzias é a posição que ocupa. Tem gente que acha que ocupa uma posição tão importante, e é tão importante que é o que é por causa da posição que ele ocupa. Tem gente que coloca a vida em cima de um status social, em cima de uma condição passageira, em cima de uma condição de momento,
e coloca a vida e se define por aquilo que é em cima daquilo que tem. E muitas vezes isso impede que nós vejamos o trono do Senhor. E precisa morrer. Isso precisa sair da nossa frente para que a gente possa ver o trono do Senhor. Para alguns, Uzias é a própria casa. Tem gente fazendo dos filhos o rei Uzias. E não podem nada, porque os filhos não permitem, porque os filhos impedem, porque os filhos não conseguem. E aí a gente vive em função deles. E Deus está dizendo: eu sou o rei que deve governar a sua vida. Então não é o que nós temos, não é o que nós somos, irmãos, que muitas vezes entra na frente, nos impede de ver o trono do Senhor. E aí eu não consigo experimentar o sobrenatural de Deus, porque se eu não ver o Senhor, eu não consigo experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente vive um evangelho, mas é esse evangelho burocrático, como eu disse. É o evangelho que a gente não vê nada acontecer. E diz: mas não acontece nada. Não acontece, porque alguma coisa está na sua frente, tomando o lugar de Deus na sua vida. Isso precisa sair. Isso precisa ser retirado, para que você possa olhar o Senhor. Tem gente que acha: eu não quero experimentar esse sobrenatural. Porque o que os meus amigos vão dizer? O que eles vão pensar de mim? Eu nem falo esse negócio de igreja. Eu nem falo esse negócio de que eu sou cristão. Eu não falo, não. E aí a gente se relaciona com todo mundo e ninguém sabe disso daí. Porque é mais importante que eu passe essa mensagem do que eu rasgue a minha alma e mostre quem eu sou de verdade. Isaías era esse profeta da corte. Era conveniente para ele. Ele era profeta, assim como eu e você somos cristãos. Mas era conveniente para ele. Então ele tratava todo mundo. Ele vivia naqueles ambientes da corte. Ele transitava, irmãos, e era querido num ambiente muitas vezes contaminado. Mas ele dava um jeito. Ele articulava bem. Ele caminhava bem. Nós somos assim. A gente caminha bem quando convém. A gente caminha bem, porque nós temos, na verdade, uma reputação para zelar, não é? Nós temos um nome. Isso é o que as pessoas vão pensar de mim se eu experimentar esse sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando a gente entra em contato com esse sobrenatural de Deus, a gente muda. Não tem jeito. Não tem jeito de entrarmos em contato com esse sobrenatural de Deus e continuarmos as mesmas pessoas. Quem entra em contato com Ele, quem experimenta desse sobrenatural de Deus, não é jamais a mesma pessoa. E as pessoas percebem e dizem para nós: você está diferente. O que aconteceu com você? E aí a gente não quer passar por isso e diz: não, está bom do jeito que está. Eu não vou mergulhar muito. Eu disse aqui esses dias, e a Lu lembrou. A gente está debaixo dessa cachoeira, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. E aí a gente pega um conta-gota e vai na cachoeira aí. Quando Ele está querendo que a gente entre embaixo, não é assim, Lu? Que a gente mergulhe nela e diga: Senhor, me inunde o meu ser da sua presença. E a gente vai vivendo de conta-gotas, porque a gente não quer se comprometer. Isaías vivia assim. Mas Deus disse: eu vou tirar da frente aquilo que impede que você tenha uma visão de quem eu sou. Porque você precisa experimentar o sobrenatural de Deus, Isaías. Como é que você vai ser um profeta sem experimentar o sobrenatural de Deus? Como é que nós vamos ter uma vida com Deus, uma vida de fé, que por definição, ser cristão é uma caminhada de fé, se eu não experimento o sobrenatural de Deus? Se eu vou viver nessa vida racional, absolutamente racional, que não dá certo, que não funciona, porque Deus trafega numa dimensão sobrenatural.
que nós não trafegamos. E nós só alcançamos essa dimensão sobrenatural pela fé. Quando nós somos tocados pela fé. A gente precisa estar nessa sintonia com o Espírito Santo. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo esse profeta tendo a estrutura dele abalada. O texto diz para nós, o texto vai dizer para nós, no versículo 4, as bases do limiar, ou os batentes da porta, se moveram com a presença de Deus. Ei, a presença do Senhor na nossa vida abala a nossa estrutura, o batente da nossa casa. A presença do Senhor na nossa vida abala a nossa autoconfiança, a nossa independência, o nosso jeito de ver o mundo. A presença de Deus na sua vida precisa abalar a sua estrutura, porque essa estrutura abalada gera dependência dele. Não é assim, Lucy, Ângela? Quando nós temos a nossa estrutura abalada, nós aprendemos quem é Ele. A gente vê o Senhor, a gente vê o trono de Deus. Que enquanto as coisas estiverem fluindo do jeito que nós queremos que flua, irmãos, presta atenção, porque é profético. Coisas acontecem na minha e na sua vida que a gente não entende por quê. Parece que a vida vira de ponta cabeça e a gente não entende por quê. É Deus abalando a sua estrutura para que você volte a depender dEle, para que você corra ao encontro dEle, urgente, correndo, e se volte para Ele. Porque senão a gente vai levando a vida sem se preocupar se a gente está vendo o Senhor no trono ou não. A gente vai levando a vida do nosso jeito. E a gente vai afastando. E vai deixando Jesus lá num cantinho. E vai dizendo, não preciso mais. E a gente se torna, irmãos, espiritualmente arrogantes. A gente acha que a gente é bom mesmo. A gente acha que a gente é capaz mesmo. A gente acha que a gente faz e acontece. Porque as pessoas falam, Conrado, você é bom, você faz, é bonito, é isso, você trabalha muito, rapaz, você faz como ninguém. Não acredite nisso. É a mão do Senhor sobre a sua vida que te faz ser quem você é. Não é você. Que quando você começar a pensar, sou eu e pronto, Deus faz assim, ó, acabou. O homem mais poderoso de Judá sentou no trono. E a Bíblia diz que Deus o abençoou. E ele se tornou forte. E ele se tornou tão forte que ele diz, eu não preciso mais de sacerdote não. Ops, chega. Eu vou lá agora oferecer o meu culto. Eu vou lá adorar a Deus do meu jeito. Vocês queimam incenso do jeito que eu nunca concordei. Vocês fazem uma reunião do jeito que eu nunca concordei. A liturgia desse culto aí está tudo errado. Eu quero fazer do meu jeito. Entra no templo e diz, agora vai ser do meu jeito. Azarias diz, não, rei, não faça isso. Ele diz, eu vou fazer do meu jeito. E decide fazer. Deus disse, aqui não. Aqui é do meu jeito, não é do seu jeito. A gente precisa entender, irmãos. Às vezes a nossa vida vira de cabeça para baixo, a gente não entende. A gente fica chorando e reclama para um e fala para o outro. Ei, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O Senhor quer se revelar a mim e a você. O Senhor quer tirar da nossa frente aquilo que está impedindo que a gente veja quem Ele é. Porque Ele quer que nós vivamos, experimentemos o que é ter uma vida no sobrenatural de Deus. Que isso é ser cristão. É acordar de manhã e entregar para Ele. E dizer, Senhor, eu não sei como vai ser hoje o meu dia. Oh, mas o Senhor sabe. Deus, amanhã é segunda. Eu não sei como é que eu vou fazer com aqueles compromissos. Mas o Senhor sabe. Deus, os meus filhos, Senhor, são pequenos ainda, a faculdade deles, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o Senhor sabe. É levantar, irmãos,
entregar para o Senhor a vida de verdade e não pegar de volta meio-dia. É não entregar a vida de manhã e meio-dia dizer: Senhor, devolve para mim. Eu achei que o Senhor fosse agir, não agiu até agora, deixa que eu resolvo. Tem gente fazendo assim. Tem gente que acha que Deus está demorando demais. Entrega a vida para Ele de manhã, meio-dia, pede de volta e diz: já que o Senhor não fez, deixa comigo aqui. Porque parece que o Senhor não está fazendo nada. Sim, é verdade. Porque, Vanderly, Deus trafega numa atmosfera e Deus trafega numa dimensão que a gente não vê Ele fazendo. E quando a gente não vê Ele fazendo, Gustavo, a gente acha que Deus não está fazendo. Porque eu não vejo, eu não sinto, não está acontecendo. E a gente acha: Deus não está fazendo nada. Ei, quem disse que Deus tem que mostrar para mim e para você o que Ele está fazendo? E o jeito que Ele está fazendo? Do nada Deus fez o mundo. Do nada Deus diz: haja, e ouve tudo. Mas a gente acha que Deus tem que me mostrar. Que se Ele não me mostrar, e se eu não compreender, e se eu não entender como que Ele está trafegando, eu vou pegar de volta. Deus quer que eu e você experimentemos esse sobrenatural. Mas a palavra para experimentar o sobrenatural de Deus foi lido hoje aqui. Salmo 37, André leu? Salmo 37, foi isso? Entrega, confia e descansa. Salmo 37 é: entrega, confia e descansa. Esse é o segredo para que você viva esse sobrenatural. Jesus fala de uma paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Essa paz que excede a todo entendimento, ela é sobrenatural. Porque a gente não pode entender como a gente pode sentir essa paz em meio a uma guerra, em meio a uma batalha que está sendo travada, e a gente está desfrutando dessa paz. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Isaías experimenta o sobrenatural de Deus, porque ele reconhece quem Ele é de verdade. O texto diz que quando ele teve a visão dos serafins e dos anjos voando, e cantavam: santo, santo é o Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu vou morrer. Eu vou morrer agora, eu não posso ver isso. Ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Quantas vezes eu não digo ai de mim para o Senhor? Quantas vezes eu acho que eu mereço viver tudo isso? Quantas vezes eu acho que eu tenho que receber mais e mais e mais de Deus, e que Deus não faz mais do que a obrigação de me dar, porque afinal de contas eu sou muito bom. Eu sou bom. Eu já ouvi pessoas dizer: pastor, eu não falo mal de ninguém, eu ajudo, eu faço isso para as pessoas. Quer dizer, eu sou bom, isso não pode estar acontecendo comigo. Quando você deveria dizer: ai de mim, eu vou morrer, eu não sou nada disso. Isaías, até aquele momento, ele achava que ele era o cara, irmãos, o profeta da corte, o homem erudito que tinha trânsito com o rei, com todo o séquito do rei. Mas quando ele tem uma visão real de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou um pobre pecador. Eu estou vendo o rei, eu vou morrer. Os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. Então, para que a gente experimente, para que a gente viva esse sobrenatural de Deus, a gente precisa cair em si, irmãos, como o filho pródigo caiu. Eu disse um dia desses aqui, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Não me importa se eu vou ser empregado dele, não me importa do jeito que ele vai tratar, mas pelo menos ele vai me dar um teto e uma comida lá. Eu não posso continuar nessa situação. Quantas vezes a gente vê as pessoas avançando e avançando cada vez mais, e não faz um exame de consciência, e não para fazer uma reflexão e diz: não, eu vou parar.
Preguei domingo passado aqui sobre a mudança que você quer, sobre a mudança que nós queremos. Está conosco, está com você. Porque a gente precisa parar e dizer: para tudo que eu vou descer agora. Não é? Chega, eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso mudar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso mudar a minha intimidade com Ele. Chega. Eu preciso parar de dar desculpa para mim mesmo. Não dá, não consigo, não tenho tempo. Quando der eu vou. Irmãos, eu fico pensando, quando a gente chegar diante do Senhor, nós cantamos aqui hoje, e a gente quer ver Ele face a face. Amém, irmãos? Amém? Ele vai perguntar para mim: você não tinha tempo? Não tinha tempo de fazer um devocional para mim? Você não tinha tempo de ler a Bíblia? Você não tinha tempo de orar? Não tinha, Senhor. Tá bom, mas e aquele tempão que você ficava lá no Facebook? E aquele tempão que você ficava lá na internet? E aquele tempão que você ficava trocando mensagens em 555 grupos de WhatsApp? Não tem tempo, Senhor. Mais fácil, irmãos, e menos face. Mais fácil com Ele e menos face. Porque a gente vai contando desculpa para nós mesmos. 5 anos de caminhada na fé com Deus, 10 anos, 15, 20. Não sabe o que é viver um sobrenatural. Não sente o Espírito pulsar. Não sente o coração acelerar na presença dEle. Não sabe o que é não sair a voz. Não sabe o que é embargar. Não sabe o que é. Não pode, irmãos. Não pode, gente. Ei, precisa sentir o Senhor fluindo. Precisa matar isso que está impedindo de ver o Senhor. Deus vai fazer isso. Porque quando o Senhor ministra nos nossos corações, é porque Ele está prestes a fazer alguma coisa na nossa vida, para mudar a realidade da nossa vida. Entenda. Eu preciso terminar e eu já vou terminar. Eu disse que Deus vai fazer isso, porque Deus toca exatamente na área que nós precisamos que Ele toque. Isaías disse: Senhor, ai de mim, porque eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que quando ele diz isso, um serafim voa do altar de Deus com uma tenaz, uma pinça, pega uma brasa viva do altar, voa na direção dele e toca nos lábios de Isaías. Ele disse que os lábios dele eram impuros, que precisava ser purificado. Ele reconhece o ponto fraco, o pecado. Ele reconhece aonde ele tinha essa limitação. A Bíblia diz: Deus vai tocar exatamente naquele ponto que precisava ser tocado. Diz a Bíblia que o serafim voa, toca nos lábios dele e diz: eis que isso tocou os teus lábios. Os teus pecados foram perdoados, os teus lábios foram purificados. Ei, quando a gente reconhece, quando a gente com sinceridade diante de Deus diz: Senhor, eu preciso ver o Senhor, eu preciso viver esse sobrenatural. Irmãos, a nossa igreja não é uma igreja burocrática. Eu me nego a ser pastor de uma igreja apática. Não, eu gosto de vocês, eu amo esse povo, porque a gente é vivo, a gente quer estar junto, a gente quer falar do Senhor, a gente quer viver esse evangelho, apesar de todas as nossas falhas. Mas nós queremos viver o melhor de Deus. Eu quero, amém, irmãos? Nós estamos num ambiente, nessa atmosfera espiritual, onde o Espírito Santo reina, governa, manda e preside. É Ele quem manda aqui, é Ele quem preside aqui. A gente esconde atrás dele e diz: Senhor, faça o Senhor, fale o Senhor, realize o Senhor. Então quando a gente com sinceridade diz: Deus, eu quero te ver, tem alguma coisa na minha frente que está impedindo de eu ver o Senhor, e eu preciso ver o Senhor. Ei, fica de pé, eu vou terminar esse culto. Nós vamos orar. Quando a gente com sinceridade diz para Deus: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua face. E nós sabemos aonde Deus precisa tocar na nossa vida.
Sim ou não, irmão? Sabemos. Todos nós sabemos. O que nos impede, o que nos trava, por que as coisas estão indo assim? Nós sabemos. E quando a gente diz: Senhor, eu quero te ver, eu não aceito mais continuar assim, eu quero experimentar esse sobrenatural, eu quero sentir o teu espírito fluindo em mim, eu quero sentir as suas mãos me direcionando, eu quero sentir, Senhor, eu quero te sentir. Você já orou assim? Senhor, eu quero te sentir, eu quero te ouvir, eu quero te ver, eu quero viver com o Senhor. Você nunca orou? Ore agora, ore hoje. A Bíblia diz que Isaías teve os lábios dele purificados, o serafim voa e toca nos lábios dele. O versículo seguinte, o versículo 8, vai dizer para nós: depois disso, aí na sua Bíblia, eu acho lindo isso. Depois disso, depois que morreu esse rei Uzias, depois que morreu isso que estava impedindo que ele visse o Senhor, depois que ele viu o trono de Deus, depois que ele sentiu a presença do Senhor, depois que ele foi impactado com o mover do Senhor, depois que ele reconheceu quem era, ele disse: Senhor, eu sou um pecador. Depois que o serafim voou e tocou nos lábios dele, purificou os lábios dele, a Bíblia diz: depois disso, e ouviu uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, sou eu, Senhor, envia-me a mim. Deus disse: eu quero te convidar para viver o sobrenatural comigo. Vou fechar essa Bíblia, senão eu não paro de pregar. Eu vou te convidar para viver o sobrenatural comigo de verdade, para caminhar onde você nunca caminhou, para ver aquilo que você nunca viu, para sentir o que talvez você nunca sentiu, para experimentar aqui aquilo que nós só experimentaríamos no céu, irmãos. Deus nos permite provar aqui aquilo que nós só provaríamos no céu. Ele diz: a quem enviarei? O Senhor disse: envia-me a mim, sou eu, estou preparado, Senhor, pode me enviar, eu vou. Eu quero trafegar nessa esfera sobrenatural, eu quero começar uma jornada diferente com o Senhor, eu quero viver uma jornada diferente com o Senhor. Oh, irmãos, a jornada com Deus é o melhor que pode acontecer na sua vida. Vale a pena caminhar com Ele, vale a pena. Às vezes nós vamos andar em lugares secos, mas às vezes nós vamos andar em lugares inundados. Às vezes nós vamos chegar diante do mar e a gente não vai saber o que vai acontecer, mas Ele abre o mar se precisar para você passar. Às vezes nós estamos no barco, o vento vai soprar e a gente acha que a gente vai morrer. De repente Jesus levanta e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, porque Ele precisa seguir a viagem, Ele precisa seguir a jornada. De repente você vai olhar e vai ter só 5 pães e 2 peixes nas suas mãos. Você vai dizer: Senhor, falta muito. Como é que eu vou fazer? O mês está seguindo e já acabou tudo. Deus diz: eu multiplico 5 pães e 2 peixes na sua vida. É assim a jornada com Ele. É assim que eu quero viver com o Senhor. É assim que eu quero que você viva com o Senhor. Experimente esse sobrenatural. Então por que nós não experimentamos o sobrenatural de Deus? Porque nós precisamos fazer essas coisas que eu disse aqui. Mate aquilo que está impedindo você de ver o Senhor. Tira o rei Uzias da sua vida. Olhe para o Senhor. Reconheça quem é Ele. Reconheça quem é você. Se coloque diante dEle e peça para o Senhor: venha, Senhor, toque em mim, toque em mim. E você vai experimentar, oh aleluia, esse sobrenatural do Senhor. Quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Louve o Senhor. Sim, quero sentir. Esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de